Então, nós vamos falar sobre oração hoje. Falamos sobre o jejum, 2 semanas. E agora nós vamos falar sobre oração. Já está lá. Estamos construindo lá a nossa segunda coluna hoje. Amém? Pode pôr na outra. Oração é um relacionamento com Deus. É através do nosso relacionamento pessoal com Cristo que nós temos acesso ao Pai, né? Jesus falou aí em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, nós temos que estar nas palavras de Jesus, estiverem em nós, e nós estivermos, né? Se vós estiverdes em Cristo e as palavras deles estiverem em nós, então nós vamos poder orar. E o Senhor diz que podemos pedir o que quiser e que vai acontecer, que Ele vai responder. Amém? Então, a primeira coisa, a oração é um relacionamento. E é interessante, porque enquanto a gente não ora, a gente não tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Também, enquanto nós estamos orando, vai sendo despertado, vai sendo colocado dentro de nós um grande amor pelo Senhor. Amém? Então vai tendo um relacionamento, uma intimidade, uma certeza de que Deus nos ouve. A gente vai se soltando, vai se aproximando do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. É maravilhoso orar, né? Então é uma coisa que a igreja precisa orar e muito. Talvez os mais jovens que estão chegando agora ainda não estão muito inteirados dessa lição, ainda não estão muito praticando essa lição, mas aqueles que já estão há mais tempo no Evangelho, a gente crê que eles estão praticando isto. Amém? Amém? Através do sangue de Jesus, nos é possível viver continuamente na presença de Deus, desfrutando de completa comunhão com Ele. Por quê? Que o sangue de Jesus permite que eu entre na presença de Deus, que eu desfrute de intimidade, de comunhão com Ele. Porque toda vez que eu peco, eu posso confessar, posso me arrepender, posso me converter daquela situação, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, vai nos reintegrar à presença de Deus. Por causa desse sangue de Jesus, o Pai sempre olha para nós. Na hora da oração, o pai está olhando. Sim, quem é que está falando aí? Aí vai olhar. Ah, o sangue do meu filho está sobre ele. Então, você é muito bem-vindo à minha presença. As portas do céu se abrem para a tua oração entrar. Não entra só a tua oração, mas entra você com tudo que você é na hora da oração. Amém? A gente pensa que é uma voz perdida, que é como se fosse o rádio, que alguém está falando numa estação, num país, o outro está escutando lá longe no outro país. Não, quando nós falamos com o Pai está vendo a gente por inteiro. E é tudo como se estivesse ali no presente. Nós estamos presentes ali no altar de Deus, no trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém? E Ele está ali ouvindo, está conhecendo você por inteiro. E você também pode conhecer o Pai e o Filho através da oração. Amém? É essa a nossa intenção. A palavra oração também pode significar intervenção, né? Que é um ato de exercer influência em determinada situação na tentativa de alterar o seu resultado. Interferência, né? Intervenção, interferência. Então, nós vamos interferir com a nossa oração no quê? Na situação que está ali nos desgastando. Aquela situação que nos é contrária. Então, a gente vai interferir junto com o Pai, com aquele que pode resolver o problema. Nós vamos levar aquela situação, às vezes é uma situação que diz respeito a nós, outras vezes é uma situação que diz respeito à nossa família, outras vezes que nós temos feito diz respeito a uma outra pessoa, a um parente, um amigo, a uma nação, a uma cidade e assim por diante. A um governo que nós vamos levar diante do altar de Deus para que haja uma interferência de oração, de pedido, de clamor, de choro, de súplica, para que haja uma mudança
um resultado diferente daquele que você está enxergando no momento. Estamos vendo um resultado negativo, ruim, destrutivo, arrasador, até um resultado que vai conduzir até a morte, dependendo. Se for uma enfermidade, se for uma outra situação, estamos vendo ali que vai conduzir para a morte. Mas nós vamos interferir com a nossa oração, com a nossa súplica, para que haja um resultado de vida, amém? De cura, de libertação. Então, a interferência para que haja uma mudança de situação. Em Isaías 56, verso 7, e Jesus repete também isso, em Mateus 21, 13, ele diz, né, Deus diz ali, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a gente vê Jesus ali limpando o templo e falando que a casa dele seria chamada casa de oração. Então, casa de oração a gente sempre pensa num templo, construção. Mas o que Deus está falando também para nós, que a gente seja uma casa de oração, um templo de oração. Amém? Você ser uma casa de oração, um templo de oração na presença do Senhor. Então, quando eu me transformo, você vai orando, vai entrando em Deus, vai gostando de orar, e você ora constantemente até você se transformar numa casa de oração. Como é que a casa tem que levantar? Né, tem que construir tijolinho por tijolinho, pôr o teto, pôr a janela, pôr as portas. Então se transformou numa casa habitável. Então nós somos a casa de Deus, porque nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E o Senhor também quer nos chamar de casa de oração. Aqueles que realmente buscam o Senhor em oração vão ver diferença nas suas vidas. Não é admissível um cristão, né, que já está há algum tempo na casa do Senhor, já se converteu, e que não ore. E que não ore por bastante tempo. Não essa oração em público. Nós estamos falando da oração no nosso dia a dia, no nosso particular. Não é admissível que a gente fique esperando ter um problema gravíssimo para a gente ficar desesperado, agoniado, se escabelando por causa daquela situação. Não, vamos ter uma vida com Deus, uma vida de oração diariamente, para a gente poder ser chamado pelo Senhor de casa de oração. E não só para a nossa vida, mas você chega lá na tua família, na tua casa, você é uma casa de oração, onde a sua família vem buscar oração, vem buscar um sustento de Deus, vem buscar uma orientação, uma direção de Deus. Porque quando nós oramos, nós entramos na presença do Senhor, Deus vai respondendo, não só aquela questão que você está pondo no altar de Deus, mas há uma revelação. A partir da hora que você tem um verdadeiro relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em oração, vai havendo uma revelação dos propósitos de Deus para aquela situação, para a tua vida, para aquele local. É muito interessante, às vezes eu começo a orar com uma pessoa e percebo nitidamente no meio da oração, eu estou tendo uma revelação. Aquela sentença que eu estou falando, eu sei que o Espírito Santo está falando, está revelando, está direcionando. Amém? Então nós vamos tendo uma intimidade maior com Deus. Mas isso vai acontecendo à medida que nós vamos nos transformando numa casa de oração. Será que Deus está olhando para você e está vendo em você uma casa de oração? Se é uma casa de oração, significa uma pessoa que ora com frequência, continuamente na presença do Senhor. Né? Todos os dias na presença do Senhor. E não é assim, Senhor, me abençoe em nome de Jesus, sai correndo. Até tem hora que a gente faz. Já aconteceu. Eu estar lá numa situação. E eu falo, eu também tenho essas orações SOS. Falo, Senhor, aqui, ó, é tão urgente, não dá para orar. Estou aqui, ó, numa situação SOS, Jesus, SOS. E Deus responde. Eu só falo, já faz muitas vezes SOS para o Senhor. No trabalho, numa situação lá mais difícil, que acontece na hora, né? Mas você pode falar SOS e Deus responde, desde que você seja uma casa de oração, desde que você tenha uma vida de oração, uma vida diária com Deus. Então Jesus tinha uma vida intensa de oração. Então quando ele ia orar, ele falava
uma sentença, 2 sentenças, pouca coisa. Por quê? Porque ele tinha uma vida intensa de oração. Cada um de nós devemos ter uma vida intensa de oração no seu dia a dia, para que a gente não tenha, na hora da angústia, claro, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar. Mas você vai diferente. Posso te garantir que você vai ali com plena certeza de fé, que vai ter resposta, que você entra na presença do Pai, que tem resposta, que Deus age, que Deus faz, que Deus vai responder. Eu não sei que jeito, eu sei que o meu Deus faz o que o homem não pode fazer. Eu sei que Deus age no seu sobrenatural. Amém? Eu falei essa semana, Deus respondeu uma oração ontem, de mês, desde o ano passado. Uma situação que aconteceu aí comigo, a pessoa fez uma coisa errada, e ao invés de ficar brigando, discutindo, cobrando a pessoa, podia até fazer, mas eu preferi orando, pondo ela no altar de Deus. Então, ontem ela estava apavorada, pedindo perdão para tudo quanto é lado, queria até escrever uma carta pedindo perdão. Falei, não é necessário, é necessário fazer carta de pedido de perdão. Denise, eu faço. Falei, tá bom, você vai fazer assim e assim. Amém? Deu para falar de Jesus para a pessoa, uma oportunidade. Ao invés de a gente estar irritado, não. Já tinha um conteúdo de oração em operação. Então, quando aquela pessoa veio desesperada, estava desesperado pedindo perdão. Eu falei, nossa, como Deus opera no coração de uma pessoa que nem crente é, viu? Não é crente não, é do mundo. E pedir perdão assim, desesperado, ficou desesperado pedindo perdão depois de um tanto, olha quantos meses, 6 meses que eu estou depositando uma oração a respeito dessa vida no altar de Deus. Falei, Senhor, estou indo aí no teu tribunal de graça, de misericórdia, julga esta situação, se eu estiver errada, sempre saiba de uma coisa, que quando Deus vem, não vem para puxar a brasa para a sardinha do crente, ou puxar a brasa para a sardinha de não sei quem. Quando você ora, saiba de uma coisa, Deus vem estabelecer a sua verdade. Vem estabelecer o seu governo. Se você estiver errado, você também leva. Porque ele vem estabelecer a vontade dele. Ele vem estabelecer o seu reino. Vem estabelecer o que é certo. Porque Deus não pode jamais, ficar a nosso favor se nós estivermos errados. Ele é justo, a sua justiça. Justiça e juízo são a base do trono do nosso Deus. Então, seja uma casa de oração, para que você seja sempre, Deus possa operar através da tua vida pela sua família, trazer livramento para a sua casa, trazer livramento, seja um interventor, seja uma casa de oração, para que Deus possa operar na família, na vizinhança, no país, na nação, nos governos. Você precisa estar na brecha e ser uma casa de oração, porque o Espírito Santo vai dando sensibilidade, e antes que o mal venha, Deus vem sempre na plenitude dos tempos. Isso quer dizer o seguinte, no tempo certo. Geralmente, quando você tem uma casa de oração, Deus fala com você para você orar antes que o mal aconteça. Antes do mal te alcançar, você já faz uma provisão de oração. O Espírito Santo te dá sensibilidade também para ver, para enxergar o que está aqui à sua volta. Nem tudo que a gente vê, aliás, a gente não deve mesmo falar, deve orar, deve buscar o Senhor, porque quem tem solução é o Senhor. Não adianta sair batendo língua nos dentes aí, falando levianamente o que a gente não sabe. É muito melhor pôr no altar de Deus. A revelação de Deus não é para fofoca. Revelação de Deus é para a gente levar no altar com seriedade, com responsabilidade e com peso, com temor e tremor de Deus. E não para a gente fofocar que eu vi, que eu sei, que eu ouvi, nada disso. Temor de Deus diante do trono do Senhor. E a gente sabe com toda convicção, toda certeza, não existe oração sem resposta. Todas têm resposta. Olha que bênção. Todas têm resposta. Porque o nosso Deus não é surdo.
né? Não é cego, não é mudo, ele responde a nossa oração. Amém? Vai responder ao teu clamor, teu gemido. É isso que o Deus está falando para esta igreja. Também você seja uma casa de oração, lá no ambiente do seu trabalho. Intercede por aquele trabalho, intercede pelos seus colegas de trabalho, para que Jesus faça uma obra ali. Ame aquele ambiente de trabalho. Ore pela empresa para prosperar, para que o Senhor esteja ali, para que haja justiça de Deus. Seja uma casa de oração. Também nós precisamos ser, Tiago 5,16 vai falar que Deus ouve a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Então nós vamos diante do trono de Deus, sabendo que somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Romanos 4,25 diz, o qual por nossos pecados, Jesus foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, eu sou justa em Cristo Jesus, por isso eu posso entrar de cara descoberta. Amém? Não preciso ficar me escondendo de Deus. Às vezes a gente vai pedir alguma coisa para alguém, vai todo envergonhado assim. Eu gostaria, mas estou com uma vergonha de pedir. Não é assim? A gente tem vergonha. Certas situações são constrangedoras. Mas na presença de Deus nós vamos entrar com cara descoberta, porque o sangue nos lavou, porque Jesus nos justificou como justos em Cristo Jesus. Amém? E essa é a inteira certeza. Efésios 6,18 também diz para nós orarmos sempre com toda a oração e súplica, no Espírito e com perseverança. Então a nossa oração é assim, começa a orar para um problema, ora um pouquinho, um pouco, uma semana, 2 dias, meia hora, não, Deus não respondeu, vou tomar minha própria decisão. Irmãos, presta atenção que eu vou falar. Quando você tem um problema, você vai orar até Deus dizer sim ou não. Enquanto você não ouvir de Deus o sim, ou enquanto o Senhor não testificar com o teu espírito que haja paz dentro de você, de que é para você fazer, não faça. Às vezes Deus não responde, você fica aflito, fica agoniado e precipitadamente corre e faz. E depois é um problema para consertar. Nada que Deus não possa consertar. Sua infinita misericórdia, Ele nos socorre, né? Junta os cacos, que nem eu sempre falo. Quanto que Deus já juntou meus cacos e depois não fica com sinal de quebrado, não. Fica um vaso novo, restaurado. Amém? Glória a Deus. Mas você pode ser poupado de muita dor, de muito sofrimento, se você fizer ali como fez Josué, no capítulo 7, né? Abre lá um pouquinho para você ver como é que Josué, quando teve o problema, não, porque eles não ganharam a guerra, né? Eles tinham ganhado tão bem, derrubado os muros de Jericó com tanta facilidade, e quando eles perderam a guerra ali contra aqueles poucos de Ai, eles voltaram lá, 36 pessoas foram feridas, né? Então eles ficaram com o coração do povo, se derreteu e se tornou como água. Então, como Josué resolveu esse problema? Josué, no verso 6 do capítulo 7 de Josué, ele fala, então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Como ele fala até a tarde, eu imagino que ele se prostrou de manhã, né, logo cedo, e ficou prostrado, não saiu correndo da presença de Deus. A gente ora um pouquinho e sai correndo. A gente ora um pouquinho e já sai. Não, então, essa hora eu não posso ficar lá prostrado, então vou fazer de noite, faz de madrugada. Você tem buscado o Senhor de madrugada. Então o Senhor vai falar, enquanto Deus não resolveu, Josué ficou orando ali. E aí no verso 10, né, então Deus responde. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou. Aí ele vai falando,
o que tinha acontecido, porque eles perderam uma guerra, e o Senhor ensina, e aí eles se corrigem, eles se consertam, e aí obtêm a vitória. Muitas vezes você não tem a vitória numa situação, você perdeu, né, numa situação tão simples, tão fácil, que estava tudo para você ganhar. Nossa, isso daí eu tiro de letra, faço tudo com um pé só, né? A gente não fala isso? E aí, justo naquela situação que parece tão simples, não preciso pedir conselho, não preciso orar, não. Já está, essa é fácil, deixa comigo que eu faço, eu resolvo. Aí nessa deixa comigo que a casa cai. Foi aí que Josué achou que ia vencer, né? Venceu o mais difícil e perdeu no mais fácil, porque não consultou o Senhor. Talvez as dificuldades, os problemas, o enrosco na tua vida que você está perdendo, é porque você não consulta o Senhor. Vai, acha que é muito inteligente, muito capacitado, e vai e quebra a cara. Então não, sempre, se você leva uma vida com Deus, diária, né, se é a casa de oração do Senhor, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trazer convicção. Vai mostrar, muitas vezes não vai permitir que você faça. Às vezes você nem está percebendo o que está acontecendo, tudo que está atrás daquela situação. Você está inocente, você está ingenuamente naquela situação. Mas o nosso Deus não está. Nosso Deus não tosqueneja o guarda de Israel. Não vacila, não dorme, não tira cochilo, não viaja, não tira férias. Está sempre atento. E ele vê o que tem por trás daquela situação, e o inimigo é denunciado, porque você ora. Porque você ora, tem livramento. Porque você ora, você às vezes nem passa por aquela situação, você nem enxerga. Às vezes um dia lá na frente você olha para trás e fala, meu Deus, como foi que eu passei por aquela situação? Né? E não houve dano na minha vida, era para eu ter morrido naquela situação. Mas porque o Senhor te poupou. O amor de Deus estava lá, por causa da oração. Muitas vezes a oração não é nem nossa, né? É alguém que está ali intercedendo, clamando, gemendo, chorando. Os filhos desfrutam da oração dos pais, desfrutam deste amor. Glória a Deus por isso, é para desfrutar mesmo, né? Glória a Deus. Mas bom é que os filhos comecem a orar também. Porque já vocês podem ser pais, podem ser mães, pode ser que o papai e a mamãe vai para a glória. E aí, vocês têm que ter aprendido. Eu quero deixar esse legado para meus filhos, que caminhem de joelho dobrado. Né? Teve alguém que escreveu há muitos anos atrás que o telefone do céu era 00. Por quê? Porque dobra o joelho, fica uma rodinha, outra rodinha no chão. Então, o telefone é 00. Mas era só uma forma de falar. Mas Deus é maravilhoso. Ele quer ter comunhão com você. E a oração é um momento íntimo, é um momento de comunhão com Deus. É um momento que você abre o teu coração diante do trono de Deus. Momento que você não precisa ter formalidade e falar assim, ó Deus Altíssimo, e fazer uma impostação de voz. Não precisa de nada disso. Papaizinho querido, estou numa situação difícil, papai. O senhor pode, por favor, né, me socorrer, enviar anjos aqui. Eu dou trabalho para anjo, viu? Bastante trabalho, anjo que me livrou do acidente, que eu já dei testemunha aqui, que já trocou pneu para mim na Castelo Branco, que já me livrou do telhado, me livrou de carro na rua. Vários livramentos que a gente sabe que Deus veio e nos livrou. Amém? Vamos encher os céus de oração. Vamos encher a nossa vida de oração. Até eu ser chamada e reconhecido. Olha, o importante não é ser reconhecido na terra. Porque os homens, às vezes, não são bons analistas. Às vezes, a Bíblia diz assim que tem muita coisa que para nós é elevado e que para Deus é abominável. Né? E outras coisas que nós rejeitamos como de nenhum valor e que para Deus é de grande valor. Então, o importante é que os céus te reconheçam. Os céus precisam te reconhecer.
como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que busque o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo venha carimbar, selar você como alguém que é reconhecido nas regiões celestiais. Aleluia! É importante, aí sim, aí eu estou vendo importância, reconhecido nas regiões celestiais. Também precisamos colocar uma cobertura de oração. O que é uma cobertura de oração? Cobertura de oração é a pessoa que é casa de oração, que tem uma vida de oração, então ela coloca a cobertura de oração, que é uma defesa espiritual, que é erguida em oração, para envolver a família, envolver a igreja, envolver a vida dos pastores, envolver a nação, num clamor de Deus, amém? Numa cobertura de oração. Então, os nossos queridos, os não salvos, nossa casa precisa entrar nessa cobertura. Essa cobertura de oração vai nos capacitar a ir além das nossas limitações naturais e atingir os verdadeiros recursos dos céus. Então, nós como cristãos temos dever diante de Deus de estar fazendo uma cobertura de oração constante por esta igreja. É obrigação, é minha obrigação, é meu dever fazer uma cobertura de oração para os meus pastores. Você entende isso? Uma cobertura de oração pelas famílias. Eu tenho me posto na brecha com isto. Né? Orar é se colocar também na brecha. Então, eu tenho feito isto. Colocado diariamente, assim como eu coloco diariamente a minha casa, a minha família, né, os meus netinhos queridos, amados, eu coloco aquilo que eu preciso colocar, que são essas pessoas, amém? E nós vamos receber os recursos dos céus, porque colocamos essa cobertura de oração. Nós estaremos envolvendo essas pessoas completamente em oração. Quando eu começo a fazer uma cobertura sobre a vida daquele incrédulo, algo vai acontecendo. Falei, essa pessoa aí que eu estava 6 meses orando, pondo uma cobertura de oração, e agora ontem caiu tudo. Ontem veio a resposta de Deus. Amém? E ontem houve a libertação, houve a solução de Deus. E outras soluções que a gente tem encontrado, recebido já. A oração é feita às trevas, né? Quando nós estamos dando uma cobertura de oração, as trevas são penetradas e nós vemos a liberação da maior manifestação do sobrenatural de Deus. Fica cobrindo uma situação, coisas que naturalmente não aconteceriam. Mas porque você está dando essa cobertura de oração, daqui a pouco aquela situação vai haver uma manifestação sobrenatural de Deus, de uma forma que eu fico surpreendida com as respostas de Deus. Porque nunca é do jeito que eu penso. Então não adianta, uma vez, há muitos anos atrás, falei para Jesus, olha, eu tenho 5 filhos, eu estou morando em 3 cômodos, agora só se eu pendurar tudo em cabide, assim, para dormir, porque não tem lugar. Né? Agora, Jesus, eu vou comprar uma casa, pagar pelo como é que chama? O BNH, não sei nem se tem BNH hoje em dia. Tem? Não tem mais não, né? Faliu. Então, pelo BNH, e eu vou ficar até quantos anos? 20 anos para pagar, Jesus? Eu vou ter 60 anos, vou estar pagando casa, 30 anos, 40 anos. Ei, Jesus não queria isso não. Jesus não falou nada para mim. Mas dentro de 5 anos que eu comecei a orar, Jesus falou, como você é tolinha, filhinha. Eu tenho um jeito de resolver tua vida que você não pensou. Deus me deu uma casa e em 5 anos já estava quitada. E nem foi pelo BNH. Foi pelos recursos que o Senhor providenciou. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é maravilhoso. Nessa casa, eu vivia, era pequena, no tempo que era pequena, lá os 3 cômodos. Eu sempre, desde que eu me converti, eu gosto da oração. Né? E aí eu falava, Jesus, eu queria assim um lugarzinho, ó, pequenininho assim, ó. Nem que for
um por um, que só caiba eu uma almofadinha ou não almofadinha para eu orar, porque é muito cheio de criança correndo aqui e eu queria um espaço para oração. E Deus deu um espaço muito grande, deu mais que um cômodo, né, ali naquela Regina, lá em cima, né, no terraço, ali nós fizemos um quarto para as crianças e ali ficava sendo o meu quarto de oração. Né? Enquanto não tinha o corpo vivo, era o meu quarto de oração, mas tinha tantos quartos, a casa ficou bem grande, Deus foi maravilhoso e foi muito além do que eu havia pedido, amém? Deus é maravilhoso, a solução de Deus, é por isso que a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não tem efeitos colaterais, aleluia, é uma bênção. Deus, mas como? Olha, se o Senhor falou, vai acontecer. Não precisa ficar preocupado no como, quando, que jeito. Deus é fiel. Vai te conduzir ao lugar que Ele determinou. Falou para o povo de Israel que eles iam entrar na terra da promessa, e entrar em Canaã, e nada faltou. Não caiu nem um tio, nem um jota. Amém? Deus, a Bíblia diz assim, o que vês, Jeremias? Veja uma vara de amendoeira, viste bem. Né? Porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aleluia, Deus está velando por você. Aleluia, glória a Deus. A oração que é feita, né, por nós, e que o Espírito Santo está conosco, ela não fica limitada às leis físicas, e nem o tempo e espaço, e nem também a distância. Então as leis, no reino espiritual, as leis naturais não contam, o tempo e espaço não conta, a distância não conta. Nós temos um exemplo maravilhoso ali no livro de Atos capítulo 12, quando Pedro está preso, né? Foi preso, tinha matado Tiago à espada, e Pedro estava preso, guardaram ele para matar no outro dia. Esse aqui eu matei hoje, amanhã eu mato aquele. Assim Herodes pensava. Né? E ele estava preso dentro de uma cadeia, com 2 soldados, um de cada lado, e ainda preso em correntes. Afora isso, tinha mais 4 soldados na porta do lado de fora da cela, depois tinha mais portões de ferro, e Deus, maravilhosamente, você pode ler a história de Pedro ali, né? No meio de dois policiais, mas o que acontecia? Porque que houve um sobrenatural de Deus para aquela situação impossível de Pedro fugir. Preso nas correntes, no chão, com os pés, com as mãos, dentro de uma prisão. Um soldado de cada lado, mais 4 ali, mais portão de ferro, mais um não sei o que lá para frente. Como é que ele ia fugir daquela situação? Mas tinha algo que é essa cobertura de oração, que diz aqui no Atos 12. O que diz aqui? Que a igreja fazia, né, contínua oração por ele. Aí conhece aqui, ó, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. A igreja dava uma cobertura de oração. E de repente, Deus enviou um anjo para aquela cela. O anjo chegou ali, passou pelas barras de ferro, passou as paredes, passou pelo teto. Nada, olha aqui, ó, nada é impedimento para Deus agir, a não ser a nossa falta de fé. Nada vai impedir Deus agir nesta situação tão difícil, tão impossível. O anjo chegou, né, tocou Pedro, as cadeias correntes se romperam, os 2 soldados, um de cada lado, não viram. Amém? Assim como aquele anjo também que foi libertar Ló de Sodoma e Gomorra, né, quando eles chegaram lá, eles queriam estuprar esses anjos, pensando que eram homens. E os anjos foram, recolheram Ló para dentro e feriu de cegueira aquele povo daquele lugar. Então, no mundo espiritual, Deus já fez isso na minha vida, de me esconder em Deus. Na verdade, nós somos levados para um esconderijo de Deus, a sombra do Onipotente. Nós somos cobertos pelo Senhor para que o inimigo não ache. Então, aqueles soldados estavam lá, certamente estavam acordados, mas não viram nada acontecer. Né?
Houve alguma coisa no mundo espiritual. Satanás também trabalha com esse cegar. Porque 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Mas o nosso Deus é mais poderoso. Foi lá, tirou Pedro daquela prisão, passou, falou ainda para ele, olha, se cinge, né, levanta-te, põe a tua roupa, calça o teu pé, pega, quando eles estavam saindo, ó, pega a tua capa, joga nas costas e vamos tranquilo. Não é quem estava fugindo, ai, estou morrendo de medo, que larga metade das coisas para trás. Não, ele estava tranquilo, o anjo, e passou pela primeira porta da cela, depois pelos portões de ferro, e conduziu ele até a rua, em lugar seguro. Deus pode fazer isto. Quando você está orando, Deus envia anjos, que são milícias, são armas poderosas em Deus, que executa aquilo que você não pode executar. Vem fazer o sobrenatural de Deus. Anjo não fica aparecendo, desaparecendo, que nem vagalume, não. Ele tem um propósito de Deus. Ele é muito sério. Vem cumprir os propósitos de Deus. E realiza muito bem os propósitos de Deus. Aleluia. Você precisa de um anjo, é só orar que Deus vai enviar esse anjo para a tua vida. Aleluia. Vai te dar todo o livramento, vai te escoltar. Né? Hebreus capítulo 1 fala que eles são ministros, né, de Deus, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, em nome de Jesus. Nada pode impedir a bênção, né, da vida de Pedro, dele ser liberto, por causa dessa cobertura de oração. Também esses anjos agem a nosso favor. Todo o tempo que nós precisamos, nós temos esse recurso de Deus, que eles vão nos socorrer. Também esses anjos, eles estão lá no céu, né, tem cheio de anjos lá, e ele oferece nossas orações no altar de ouro diante do trono de Deus. Olha lá, o Apocalipse 8 fala que subiram as nossas orações, foram misturadas com incenso, e depois teve uma... Olha que interessante, vou até ver essa parte. Eu gosto desse texto aqui, de Apocalipse 8. Diz, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Eu gosto desse texto. O anjo pega a tua oração, chega lá como um cheiro suave, mistura ali com incenso, para que Deus possa cheirar, né, o bom cheiro do sangue de Jesus, da nossa vida, no altar de Deus. E ele responde. Às vezes são trovões. A resposta de Deus vem com muitos trovões, muito barulho na terra. Outras vezes como relâmpagos, uma coisa rápida, muito rápida. E outras vezes o Senhor responde com terremoto. Deus já respondeu com terremoto na minha vida. O terremoto virou tudo do que acontece. Vira tudo de cabeça para baixo. É ou não é? Mas no final, ninguém se perde. Como o navio em que Paulo estava, lá de Atos 27, que Paulo estava orando. Olha, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, veio aqui e falou essa noite que nenhum se perderá. Então, nenhuma alma se perdeu. Aleluia. Então, acabou com o navio, foram nos pedaços daí do navio, nadando ali como deu, mas ninguém se perdeu. Deus pode fazer o terremoto que for na tua vida, virar tudo de cabeça para baixo, para que possa organizar a tua vida. Às vezes tem que tirar tudo do lugar, para depois colocar no lugar. Então, às vezes você tem que mudar de casa, mudar de lugar, e Deus faz tanta coisa que é um terremoto de Deus pode ser. Até o marido que se separa, sai de casa, vai lá, e acontece 1000 coisas lá, para ele voltar obediente e submisso ao Senhor. Isso é terremoto numa vida. Né? Terremoto numa vida, às vezes é um emprego então, que você tem estabilidade, de repente você perde tudo. E agora, Deus, como é que eu vou sobreviver? Cadê meu salário? Cadê minhas coisas, Deus? Mas o Senhor faz os terremotos. Sempre tem bênção, aleluia.
No final, você vai sempre glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Então, não tenha medo dos terremotos de Deus. Amém? Precisamos colocar uma cobertura de oração sobre as famílias, as nossas famílias. Por quê? As famílias estão se esfacelando, né? Muito divórcio até dentro da igreja. Os filhos muito rebeldes, as nossas crianças, a gente vê que não é a mesma coisa. A gente está lá lidando com as crianças, né, ou intercedendo, depois nós descemos para orar, e a gente vê como que as crianças estão diferentes, rebeldes às vezes. A gente vê muita opressão maligna sobre as crianças e os jovens se atirando aí em tantas situações difíceis, álcool, drogas, sexo, né, pornografia, pela internet, pelo celular. E está havendo uma juventude totalmente corrompida. Então, nós precisamos de dar uma cobertura de oração, e a gente tem orado nas terças-feiras que eu me reúno com as irmãs para orar. A gente ora e clama a Deus sobre isso. Põe uma cobertura sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. É muito sério. Nós um dia vamos responder diante do altar de Deus se nós não fizermos isto. Amém? Não é meia hora de oração. Nós oramos aqui, mas depois eu continuo com a responsabilidade nas madrugadas. Eu acordo bastante, quase toda noite da madrugada, e ponho isso no altar de Deus também, dando cobertura. Amém? Uma cobertura pelas famílias. Uma cobertura... vamos quebrar todas essas correntes e vamos orar. Aqui eu escrevi: os casamentos sejam restaurados, nossos queridos sejam salvos e entrem no reino de Deus, e a juventude seja liberta e incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Essa deve ser a nossa oração, buscar isto de Deus. Os jovens sejam cheios do fogo do Espírito Santo. Outra cobertura que precisamos dar é pelos nossos pastores e por todos que têm ministério dentro da igreja. Orar e orar e orar. Outra cobertura é pela liberação espiritual dentro da igreja. Então, que o Espírito Santo seja derramado, né, e toda a provisão de Deus, para que as almas também sejam ganhas e para que a sua unção seja derramada sobre todos os membros. Amém? Como pastores concordam? Amém? Amém? Por todos, outra que nós devemos estar orando, por todos os que estão em posição de liderança no governo. Eu não tenho tempo de ler, mas ali estão as referências bíblicas, tá? Interceder, e não só interceder, mas crer que Deus é poderoso para pôr uma liderança justa. Nós vimos que a mão de Deus está sendo sobre o Brasil, usando lá Moro, né, que ele chama, Sérgio Moro, para que Deus faça justiça na terra. E Deus levante outros Moro, outras Moura, para fazer a justiça de Deus. Não temos preconceito, pode ser mulher também abençoada, e Deus vai usar. Também orar por uma cobertura de oração, pela cura dos enfermos, para que eles sejam curados, para que os demônios sejam expulsos, e para que haja libertação de todos os cativos dentro da igreja. Vamos orar por isto. Mas não é meia hora de oração. Quando nós falamos de oração, nós falamos de orar muito tempo, né? Não pode haver nenhum poder se não houver muita oração. Você não vai ter nenhum poder se você não tiver uma vida com Deus. Nenhuma autoridade, as pessoas podem te dar um cargo dentro da igreja. O pastor pode te ungir isto, aquilo outro. Mas a autoridade espiritual se vem da busca pessoal tua com Deus, onde ninguém vê. A Bíblia diz assim, que aquilo que nós fazemos escondido seria proclamado sobre os telhados. Seja bom, seja ruim. Se você tem uma vida pessoal, intensa com Deus, genuína, verdadeira, honesta, íntegra, o Espírito Santo vai proclamar isto na igreja. Tem gente que quer um ministério e fica brigando para tocar, para cantar, para ir, para vir, para fazer qualquer negócio dentro da igreja. Para que brigar? Se você não estiver preparado, você vai ser o que eu costumo eu e a Sônia falar, tapão de garrafa, né, Sônia? Nem entra e nem deixa ninguém entrar. Você vai só atrapalhar onde você está.
Mas quando você é levantado pelo poder de Deus, que Deus te chama, Ele habilita, Ele sustenta. E também operando Deus, quem impedirá? O homem não pode te tirar. Ele pode fazer de tudo, pode ter as concorrências e mil coisas. Ninguém vai te tirar. Posição em Deus. Autoridade no Espírito. De andar com o Senhor. E não de ouvir falar. Não de alguém que põe a mão na minha cabeça e ora por mim. É bom, precisa. A Bíblia diz em Tiago, orai um pelos outros. É bom, mas não pode se viver só disso. Nós temos que ter intimidade com Deus, temos que orar. Nós queremos arrebentar situações na nossa vida que está lá instalada há tantos anos. É tempo de ouvir o que Deus está falando para esta igreja. Jejuar e orar. É as duas palavras que está sendo dada. Vamos arrebentar com essas cadeias, amém? O que é a oração de intercessão? Dá para pôr lá. O que é uma oração o que é um intercessor? É aquele que fica na brecha, que ora, mas ele pede, suplica a favor não só de outra pessoa, mas também por ele mesmo. Mas o intercessor é aquele que conhece Deus, anda com Deus, que ele traz para a igreja, ele é a madre geradora do Espírito Santo. É aquele que geme, chora, que o Espírito Santo usa a vida dele para isto. Então, Deus está nos ensinando a fazer uma oração, orarmos a palavra. E, de repente, nós estávamos orando a palavra no domingo, foi nesse, Isilda. E depois, o Senhor Espírito Santo moveu todo o grupo num choro, numa intercessão de choro, de lágrima no Espírito. Não é uma coisa que, eu estou sofrendo porque eu estou com uma dor aqui, sabe? Aí começa a chorar. Não, tem um problema grave. Não, algo que vem de Deus. Né? Para que a igreja seja protegida, para que o inimigo não vença aquela batalha. Orar é entrar em batalha espiritual. Orar é entrar em guerra espiritual. Daniel não sabia, mas quando ele estava orando, no capítulo 10 de Daniel, você vai ver a oração de Daniel. E ele está lá jejuando e orando por 21 dias. E o que depois o anjo fala? Daniel, não temas, né? Porque desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a buscar o Senhor, tuas orações são ouvidas. E eu vim por causa da tua oração. Mas o rei da Pérsia, né, o demônio, me impediu. Então houve uma guerra. No reino espiritual está acontecendo nesse momento uma grande guerra. Hoje já foi uma guerra para eu estar aqui. Eu passei mal, tomei uma medicação, teve uma reação, passei mal. Falei, diabo, você não vai me segurar. Se Deus quer que eu esteja lá, eu vou. Em nome de Jesus. É uma guerra. E não é uma guerra fácil. Tem demônios poderosos que estão batalhando para você não vencer, para você não vir, para você não orar. Precisa romper com o inferno, romper com essas cadeias demoníacas. Amém? Nós podemos fazer isso se nós nos tornarmos um intercessor. Aquele que geme no Espírito, que gera almas, que gera vidas, que gera poder de Deus. Aleluia! Ela requer essa oração, que a gente se prostre diante de Deus em oração. Esse prostrar não é a posição física, pode até ser, de se dobrar, como o povo de Israel sempre fez, de ajoelhar, mas é o coração dobrado, né, o coração humilhado, o coração voltado para a presença do Senhor, dizendo, Senhor, suplicando, clamando, e eu não dou sossego aos meus olhos, enquanto eu não ver a solução deste problema. Eu fico lá, o intercessor fica na presença de Deus até que os céus se abram. Até sentir que o Espírito Santo testifica. Eu me lembro de coisa mais simples, né? Aqui, meus filhos, quando eram solteiros, lá, o Rogério, ia para a casa do irmãozinho, ficavam lá até tarde, né? Tocando, cantando, tereré, tereré. E eu, como mãe, ficava preocupada. Mas não adiantava ligar. Eu ligava para a casa do irmão, ele estava lá. Eu já vou, mãe. Já demorava mais uma hora, meia hora. Eu estava sempre lá no oração. Aí quando eu orava, até que o Espírito Santo punha paz no meu coração. Punha paz, eu deitava, ele não tinha chegado, deitava e dormia em paz. Ficava carregando mais esse fardo. É assim, o Espírito Santo vem e fala, já tomei esse fardo.
não é mais meu, não é mais teu, mas agora é o do Senhor. Ele recolheu a tua oração, recolheu o teu clamor. Aleluia! Glória a Deus! Então são com horas de intercessão, com lágrimas, dores de parto, a favor não só da nossa família, mas a favor das almas perdidas, das causas do povo de Deus. Vamos chorar pelo povo de Deus, não vamos ser egoístas, vamos na igreja orar, meu probleminha, quero oração, meu probleminha, amanhã é o meu probleminha, e parece que o probleminha não sai. Porque se você ampliar a tua visão e começar a amar o corpo de Cristo, você não é sozinho, você tem um corpo. Você ama só teus olhos? Meus olhinhos, coitadinho, o resto pode acontecer o que quiser? Não, da cabeça aos pés você ama. O corpo precisa ser amado e precisa interceder pelo corpo. Gente, eu estou falando uma coisa muito séria isso, viu? Quando começamos a interceder diante de Deus, orando no Espírito, orando em línguas, que vai ser falado também, o Espírito Santo se move a nosso favor. Romanos 8, 26 diz, e da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando intercedemos, lutamos em espírito, pelas nossas famílias, pela cidade, pela igreja, por aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E o Espírito Santo se junta conosco nesta batalha. E ele vai liberar gemidos inexprimíveis. Ou seja, vai fazer uma oração que você não é capaz de fazer. Amém? Ou ele libera através de você, ou ele mesmo faz essa oração diante do trono. Aleluia! Com esses gemidos que são profundos demais, talvez você nem entenda. Em resposta às orações, desse gemido, dessa intercessão, as armas invisíveis de Deus são mobilizadas. Os anjos guerreiros de Deus são enviados para combater e amarrar os principados e as potestades malignas. Amém? Então, armas invisíveis de Deus. Deus também tem lança, Deus também tem dardo, Deus tem espada, Deus tem muita arma poderosa. Aleluia! Que são liberadas. Daniel estava jejuando, né, e orando no reino espiritual, e ele viu que houve uma guerra e houve uma resposta de Deus. Então nós entramos em guerra quando nós oramos. Então, devemos lutar e ganhar esta guerra no espírito primeiro, e depois nós vamos ver a vitória no mundo físico. Então, todas as coisas que a gente for fazer, todas as nossas necessidades, e todos os problemas que nós temos que resolver, e todas as situações que nós temos que tomar decisões, nós precisamos ganhar a batalha primeiro no reino espiritual. Primeiro você vai lutar, guerrear, jejuar, orar, até você saber que a vitória está ganha. Amém? Até o Senhor falou, basta. Daniel orou 21 dias. Né? O Josué, nós acabamos de ver, orou lá um dia inteiro. Tem coisas que você precisa orar menos, tem coisas que precisa orar mais. Mas precisa de orar. Amém? Fica lá até ver a resposta de Deus. Até o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Então, primeiro você ganha a vitória no espírito e depois ele vai se manifestar no reino visível. Sabia disso? Não é? Por isso que é fé, precisa de fé. Primeiro você crê, recebe no invisível e depois ele se manifesta. Antes de nós sairmos para as linhas de frente, né, para evangelizar, para orar, para fazer o que for, Jesus também passava horas na presença de seu Pai, para que o Pai lhe revelasse a sua vontade através desta oração. Então, quando Jesus orava, ele dizia que ele fazia o que ele via. O Espírito Santo te faz ver no mundo espiritual. Te faz ouvir no mundo espiritual. Se você não ver e não ouve no mundo espiritual, você vai buscar Deus, porque tem uma coisa errada. Crente é nascido de novo, tem que ver e ouvir a Deus. Ah, Lourdes, como é que você vê? Como é que você vê? Você vê no espírito.
No Espírito você tem as revelações de Deus. Né? Tem as visões de Deus. Eu já ouvi a voz do Senhor no parto da Priscila, audível. Audível. Ele veio e falou audível comigo. Então já ouvi a voz audível de Deus. Só foi uma vez audível. No mais, o Senhor fala sempre comigo no meu interior, no meu espírito. Então, antes de você ir para qualquer linha de frente, precisa passar horas com o Pai, amém? Para que Ele revele a vontade dEle. Antes de Jesus iniciar, olha lá, foi até as frases, seu ministério, Ele passou 40 dias em jejum, orando e buscando a face do Senhor. E Ele, quando Ele terminou seu jejum, Ele retornou para Galileia no poder do Espírito Santo. Aleluia, para começar o seu ministério no poder do Espírito Santo. Quem dera todos aqui nessa igreja comece a falar, agora eu vou buscar o Senhor em jejum e oração e vou começar o meu ministério no poder do Espírito Santo. Aleluia. Mas, Lourdes, eu não sou pastora. Eu também não sou. Eu só cuido das crianças. Precisa de unção para cuidar das crianças. Precisa do poder de Deus, da revelação, da direção de Deus para cantar e para cuidar dos pequeninos lá embaixo, sim. E a tua vida errada vai refletir na vida das crianças. Não pode pôr qualquer um, não vai qualquer um lá não. Porque nossas orações não vão permitir. Vai fazer uma barreira no reino espiritual. Tem que consertar a vida sim. As crianças é a geração de amanhã. E nós temos que dar o nosso melhor para elas. Amém? E não existe nenhum ministério, seja das irmãs que cuidam da lida de refeições, seja as que varrem a igreja, não importa onde você está, tudo muito importante. Por isso que o Dave Paul Young Show, ele, até quem limpava os bancos da igreja tinha que ser cheio do Espírito Santo. A gente vê no livro de Atos que até os diáconos eram cheios do Espírito Santo, faziam sinais e prodígios, que eram vidas de oração, vidas aos pés do Senhor. Antes de Jesus alimentar os 5.000 pela multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, ele saiu do barco e foi para um lugar solitário onde ele orou. Você consegue ler ali. Antes da grande campanha de cura em Genezaré, onde o povo trazia os doentes para serem curados por ele, Jesus subiu ao alto da montanha, sozinho, e orou. Referência bíblica está ali. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus subiu a montanha para orar e passou lá a noite toda orando. Olha, irmão, esses textos aí falaram muito comigo. Falei, que vergonha, Deus. Passar a noite, Jesus era Deus. Ele não precisaria disso, mas ele passou. Era lá que ele via e ouvia o Pai. E então, quando ele vinha, ele já sabia quem seria curado, onde ele tinha que passar. Tanto é que ele fala lá em João 4, para aquela mulher samaritana, é necessário que eu passe lá. E olha aqui, meus discípulos, vocês não vão entender o que o Pai vai fazer aqui? Vocês vão comprar pão. Vocês vão para o supermercado, vai para a padaria, que eu vou fazer uma obra do Pai, que eu vi o Pai fazendo. E salvar a mulher samaritana. Aleluia. Amém? Então nós precisamos buscar o Senhor. Antes dele iniciar seu ministério na Galileia, onde ele pregou e expulsou demônios, ele orou. Muito cedo de manhã, enquanto ainda estava escuro, ele se levantou, saiu de casa e foi a um lugar solitário para orar. E antes dele ser preso, também espancado, ele foi para o jardim do Getsêmani, onde ele chorou lágrimas de sangue. Então Jesus fazia tudo debaixo de oração. E de muita oração, não é 2 minutinhos, vamos orar aqui 5 minutos, meia hora, 1 hora. É pouco, oração para Deus é 4, 5 horas contínuas. De 3 horas para frente. Fala, Lourdes, você está doida. Eu não. Antes de você dar qualquer passo que afetará a sua vida ou sua família, você deveria entrar em batalha espiritual, em oração, para penetrar as linhas inimigas e ganhar a vitória no Espírito. Amém? Você está pronto? Está tão difícil esse discurso, Lourdes. Eu queria outro discurso, assim, põe a mão aqui na minha cabeça e resolve o meu problema.
Não, não tenho esse discurso para você, irmão. Eu não tenho. Muitas vezes Deus faz, a gente põe a mão na cabeça, os pastores colocam e realmente Deus faz. Ele tem lá os seus motivos. Mas quando Ele está treinando você, Ele vai mandar você dobrar o joelho. Em sua vida haverá ocasiões em que onde você enfrentará batalhas, onde as forças malignas já construíram fortalezas na vida dos seus queridos. E onde eles ficaram presos em álcool, droga, doenças e tantas coisas terríveis. Também haverá tempos em que você enfrentará problemas em sua família ou em suas finanças, onde parecerá não haver solução. Parecerá que suas orações não serão respondidas. Os problemas serão tão esmagadores que você não saberá o que fazer. Você vai precisar ouvir Deus. Você precisará entrar numa intensa batalha de oração e jejum, até que o poder de Satanás seja quebrado e até que o Espírito Santo testifique com teu espírito que você venceu. Amém? Tua casa está uma bagunça, seus filhos estão tudo perdidos, estão para cá, outro para lá, não sei para onde. Começa a guerra. É guerra, você está capacitado, foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, é filho do Deus Altíssimo. Vai lá. Guerreie, expulse esses demônios. Põe esse inferno para correr. Você vai vencer na vitória de Cristo. Ele se manifestou para desfazer todas as obras das trevas. E você fala em nome de Jesus. Quando lá nos primeiros anos de convertido, entrou um demônio lá no meu quarto. E eu não conseguia mais varrer o meu quarto. Eu sempre falo, pegava a vassoura assim e vinha correndo. Era só o meu quarto. E vinha correndo. Estava um terror. E aí eu pensei, o que eu faço? Era um medo, eu não conseguia dormir, tinha que dormir toda coberta, um medo horrível. E aí eu pensei, vou chamar ele assim, para ela vir aqui e expulsar esse demônio. Mas quando eu fui me dirigir para o telefone, o Espírito Santo falou bem alto, vai lá. Eu falei, é comigo? Você tem outra pessoa aqui? Né? O Espírito Santo não fica falando, é com você mesmo, não. Ele não fala nada, ele falou para mim, vai lá. E fala para ele que você é filha do Deus Altíssimo. Só isso. Tá bom, mas olha aqui, Senhor, eu só vou assim abrir a porta só um pouquinho, viu? Porque eu estou morrendo de medo. Deus não falou nada. Fui, abri a porta do quarto só um pouquinho. Na hora que eu falei, olha que diabo, você tem que sair porque eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu vi uma sombra negra que saiu por entre as gradinhas da janela. E o meu quarto estava com os cabelos tudo arrepiado do braço, da cabeça, abaixaram todos os cabelinhos na hora, eu entrei e fiz aquela faxina no quarto. Então você é filho do Deus Altíssimo. Essa palavra é para você. Aleluia. É nessa palavra que você tem que ir nesta noite. Vai chegar lá na tua casa, aqueles demônios que estão lá, você fala em nome de Jesus. Esse demônio do alcoolismo que tem tantos anos prendendo o teu marido, vai batalhar. Deus vai libertar. Vai demorar? Meu marido demorou 35 anos, mas morreu salvo. Interessante que ele era alcoólatra, ele ficava um tempo sem beber, ele tremia. De manhã, ele corria, tinha que tomar uma dose para parar de tremer. Mas o dia que Deus operou na vida dele, ele não bebeu nunca mais, né? Nunca mais, porque foi para a glória. Então, nesse um ano que ele não bebeu, ele não tremeu um dia. Simplesmente o demônio do alcoolismo saiu e ele ficou normal. Totalmente sem tremer, sem nada. Foi uma coisa sobrenatural que Deus fez. Aí ele falou para mim, Lourdes, tinha uma coisa tão ruim aqui no meu peito, era demônio, né? Saiu tudo. Ele falou. Falou, não era doença não, porque eu continuo doente, mas aqueles demônios que estavam aqui, me oprimindo, saíram tudo. Aleluia. Tem que sair em nome de Jesus. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Orar com fé. Né? Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedis na oração, crendo, recebereis. Temos que ir a Deus com completa certeza de fé. Precisamos crer que Deus ouve e responde às orações. À medida que você vai orando, vai tendo experiência, Deus respondeu, Deus fez, Deus agiu. A próxima vez, fala, que diabo, eu não estou com medo não. Eu não estou preocupada, eu não estou olhando circunstância, eu não estou olhando se saiu, se não saiu, eu não estou olhando se vem vindo uma escavadeira para me ajudar, para arrancar essa montanha daqui da frente ou não. Eu creio que essa montanha vai se lançar no mar.
Eu não sei como, de que jeito Deus tem as armas, Deus tem o equipamento necessário para arrancar esses demônios da tua casa, da tua família, amém? E da tua vida, seja em que setor for. Né? Devemos, quando estamos orando, liberar essa fé e tomar posse daquilo que nós precisamos. Jesus conquistou na cruz do Calvário, é meu, sou herdeiro com Cristo dessas bênçãos, em nome de Jesus, amém? Não devemos esperar ver a manifestação física das respostas da nossa oração antes de crer. Não é para ficar esperando, eu vou crer se eu ver, e ficar olhando. O agricultor não, prepara o solo, lança a semente, vai embora, dorme em paz. Não é verdade? Ele não fica todo dia descobrindo a sementinha para olhar se nasceu ou se não nasceu. Então você também não. A base da nossa resposta é que Jesus está assentado à mão direita de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote, orando por nós. Amém? Bom, falta só um pouquinho para deixar para a semana que vem, nem compensa. Através da oração, você vai ousadamente diante de Deus, crendo, né? E creia que Ele vai quebrar as cadeias das pessoas e vai libertar, salvar, curar os corpos. Amém? Em nome de Jesus. Jesus viveu na poderosa dimensão do Espírito. Olha só, Jesus viveu na poderosa dimensão do Espírito através da oração, onde o Pai se revelava completamente a Ele. Amém? Através da oração, Jesus foi capaz de ver e ouvir. Nós já falamos sobre isso. Então você também vai, se viver com o Senhor, tiver comunhão, orar sem cessar na presença de Deus, você vai ver e ouvir na comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo, no reino espiritual. Amém? Pergunte a você mesmo quanto tempo você gasta para poder ter conhecimento de Deus na tua vida, para buscar o Senhor. Fala nada não, fica a mãozinha abaixo. Quanto tempo você gasta com o Senhor por dia? Orar é a nossa linha direta com Deus. Sem ela, nossa comunhão está rompida. Você se torna um fraco, sem poder e incapaz de enfrentar o inimigo. Olha que terror. Sem a oração, você se torna fraco, sem poder e incapaz de enfrentar o inimigo. Sabe por quê? O diabo te conhece, sabe? Ele falou lá em Atos 19, sei, conheço Jesus, sei quem é Paulo e tu, quem é? E pulou na goela daqueles caras. Não vai esperar isso não. Jesus ensinou os discípulos a perseverar em oração. Lucas 18:1. Jesus ensinou a orar para ficarmos firmes nos ataques desses últimos dias. Jesus ensinou a fazer a oração da concordância. De 2 ou 3 concordarem na terra, será feito no céu. Então, uma concordância, por isso nós oramos em igreja, e todo mundo fala amém. A oração da concordância, é uma bênção isso. E pode ser entre 2 ou entre 3 pessoas também. Quando nos unimos em oração de concordância, temos a promessa de que recebemos do Pai tudo quanto pedimos. Amém? Jesus está nos ensinando, esse grupo de que está orando, né? Vai ter a palavra que ministrada aqui, oração em línguas, mas também o Espírito Santo está dando esse instrumento para a gente aprender. Então nós estamos aprendendo a orar a palavra. E nós vimos assim um grande movimento de Deus e uma fé despertada nos nossos corações. Então, por exemplo, a gente pega um texto, por exemplo, o Salmo 91, bem conhecido, ou você lê, mudando para a sua pessoa, fica tão diferente, o texto vai ficar tão pessoal, vai ficar tão gostoso. Olha, a Isilda está aí, que está orando, quem que está aí? A Joana, né, Joana? Mas que está sendo, quem é que está aqui, que está? A Lê, que está também orando na terça, aqui a Esther, que está vindo no domingo à noite, e não sei se tem mais. A Gilda, a Roseli, amém, a Isabel, e mais, eu não sei, deve ter mais gente aí. Então a gente pega o texto, ou você passa o texto, você faz a oração direto na palavra, narrou, né? E Deus está falando e fazendo, ela já teve experiência com a oração no texto, o diabo se manifestar, né? Então só com olha aqui, ó. Então, por exemplo, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você começa. Eu habito, Senhor, no teu esconderijo.
que é o esconderijo do querido, amado Deus. Esconderijo do Altíssimo. A tua sombra, sombra desse onipotente Deus. Eu descanso, Senhor. Eu digo do meu Deus, Senhor, Tu és o meu Deus. Todos os dias eu posso dizer, eu tenho um Deus, tenho um Pai. Tu tens sido o meu refúgio, a minha fortaleza. Estou confiando em Ti. Eu sei, Senhor, que Tu me livras do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor me cobre com as Suas penas. Debaixo das Suas asas, Senhor, eu estou seguro. A Sua verdade, Senhor, é o escudo e broquel para a minha vida. Eu não tenho medo, Senhor, dos espantos noturnos, nem da seta que voa de dia, nem de nenhuma peste que assole, que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu sei, Senhor, com toda certeza que eu não serei atingido. Amém? Você vai ver que você vai indo, né? Somente com os meus olhos eu olharei e vejo a recompensa. Eu tenho olhado, Deus, e tenho visto que o inimigo tem sido derrubado mesmo. Tenho visto a recompensa dos que buscam o Senhor. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Tu, ó Altíssimo, é a minha habitação. Nenhum mal, mas nenhum, Senhor, vai me acontecer. Nem praga alguma vai chegar na minha casa, na minha família, nos meus filhos, porque o Senhor vai dar ordem a seus anjos a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles vão me sustentar com as suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra, meus filhos não tropeçarão em pedra, nem os meus genros, nem as minhas noras, nem meus netinhos. Eles pisarão e nós pisaremos o leão e o áspide, vamos calcar os pés do filho do leão e a serpente. Senhor, porque eu Te amo e o Senhor me ama. Também, Senhor, o Senhor me livra e me coloca num alto retiro, porque eu conheci o plano da salvação, conheci esse nome poderoso de Jesus. Eu Te invoco e o Senhor me responde. O Senhor está comigo na minha angústia, nos meus problemas, nas minhas dúvidas. E o Senhor me livra e eu o glorifico. Ele me dá abundância de dias e me mostra a sua salvação. Eu não tenho tempo, mas a gente faz mais profundo isso. E a gente pega um monte de texto e vai orando, orando. E há uma manifestação de poder, de fé. Há uma incrementação dentro de nós. Algo está acontecendo, não é verdade, irmãs, que está experimentando essa direção do Espírito. Está sendo uma grande bênção. Deu para entender, teria que fazer mais. Mas tem que treinar, porque para ler assim tem que ir treinando. Nós lemos o livro de João, todos os capítulos. O que acontece é que a fé brota dentro da gente, porque é a palavra misturada com fé. Algo está acontecendo no nosso meio. E a gente viu que dentro de nós algo aconteceu. Aleluia! Glória a Deus! Então a gente está procurando ler na terça-feira também. Fazemos uma oração depois, livre, né? Cada um faz uma oração, mas fazemos essa oração, palavra de Deus. Aí a gente lê pedaços de um texto, pedaço do outro texto, Isaías 61, Isaías 60, 59, e aí o outro irmão tem uma ideia, o Espírito Santo vai dando texto. Quando você vê, passa 1 hora que você nem vê. Você vai orar diferente, e você vai ver que vai produzir uma fé, que está associado com a palavra. E você vai guardar a palavra com mais facilidade. O Espírito Santo vai se mover diferente. Então vocês vão experimentar orar com a palavra e podem experimentar a palavra. Nós oramos nas reuniões e depois vocês vão experimentar no lavar a louça, não ficar em casa para tudo quanto é lado, ou orar em línguas também, que vai ser falado, que vai edificar, construir o teu espírito em Deus. Amém? Todo o Espírito Santo está se movendo para que essa igreja seja abençoada, vitoriosa, a tua casa, a tua vida, para que esses demônios sejam desalojados, sejam expulsos, em nome de Jesus. Problemas antigos que estão aí e que em nome de Jesus Cristo vão ser removidos pela fé, pela oração, pelo jejum, orar em línguas, orar a palavra. Tem sido uma maravilha. Começa a experimentar. Não só
traduzir, por exemplo, está nosso, você lê eu, para a primeira pessoa, quanto aproveita o texto e vai mais longe em Deus, com cada linha do texto. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, tu és o meu pastor, tu és o meu sustento. Eu sei, Senhor, que nada vai faltar na minha vida, na minha casa, não falta unção sobre a minha cabeça, não falta o arroz com feijão, não falta, Senhor, pagamento das contas, nada vai faltar, proteção não vai faltar, Senhor vai cuidar, e tu és o pastor também, não vai faltar nada na igreja, não falta nada nesse país, não vai ter fome, não vai ter miséria, Senhor vai cuidar, você vai longe, aleluia, glória a Deus, amém.